Nós vimos a competência e nós vimos a forma. Vamos ver agora um terceiro elemento chamado motivo. Olha aqui os exemplos. O motivo de uma multa é a ultrapassagem de um sinal vermelho. Então, no motivo, nós temos um fundamento que nós chamamos fundamento de fato. É o fato que aconteceu. O cara ultrapassou no sinal vermelho. E a previsão desse fato no Código Brasileiro de Trânsito como infração administrativa. Fundamento de direito. Então, veja o seguinte. O que é o motivo? Motivo é a junção do fundamento de fato mais o fundamento de, botar aqui F de direito. O motivo do ato administrativo são os fundamentos de fato e de direito que levaram à prática do ato. Então, o motivo é o fundamento de fato e de direito que levaram à prática do ato. Vamos ver aqui os exemplos. Na demissão, o motivo é a infração cometida. Na demissão, o motivo é a infração cometida. Qual é o fundamento de fato? A infração cometida. Qual é o fundamento de direito? A previsão na lei de que, se o servidor público cometer infração, ele poderá ser demitido. Na licença maternidade, o motivo é o nascimento do filho. Fundamento de fato, nasceu o filho. Fundamento de direito, a previsão na lei de que, se houver o nascimento do filho da servidora, ela terá direito à licença maternidade. No tombamento, o valor histórico do bem é o fundamento de fato. O fundamento de direito, a previsão na lei de que, se o bem tem valor histórico, ele poderá ser tombado. Perdão. Uma falha técnica. Tá. Então, veja, o motivo é esse. Motivo é fundamento, é fato mais fundamento jurídico. Veja, o motivo ele deve ser legal. Então, é um motivo verdadeiro, é um motivo que ele deve ser declarado e compatível com os resultados. O motivo, por exemplo, se eu alego que eu quero penalizar um servidor porque ele faltou um trabalho, eu devo aplicar uma infração leve, uma advertência. Mas se for algo mais grave, uma infração grave, eu devo aplicar a pena de demissão, que foi que houve. Olha, tá piscando aí. Qualitativo, você acabou de controlar, pode dar reconhecimento de toque. Clique aqui para ativar esse recurso. Não, já de novo. Então, e o motivo declarado então devemos ter um motivo legal, devemos ter um motivo compatível com o resultado e o motivo deve ser declarado. Sempre deve dizer qual foi o motivo que levou à prática do ato administrativo. Tem uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes. Essa teoria é muito importante para concurso. Teoria dos motivos determinantes, que diz assim: o motivo declarado pelo administrador público vincula a prática do ato. O motivo declarado para a prática do ato vincula o administrador. Se o administrador público ele declara um motivo para a prática do ato, ele está adstrito, vinculado, atrelado àquele motivo. Se o motivo for declarado falso, o ato também assim será feito. Então veja, em regra, existe a vinculação do motivo que foi declarado. É claro, existe uma exceção muito importante de uma situação de um ato administrativo que o agente público poderá praticar esse ato sem declarar o motivo. Qual é essa situação? É o que nós chamamos de exoneração. Deixa eu achar o espaço aqui. Ad nutum. O que é uma exoneração ad nutum? É aqueles cargos em comissão em função de confiança, que o agente público ele contrata o cara só pela confiança. Então a gente fala que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, ele pode contratar a qualquer momento e ele pode exonerar a qualquer momento, sem ter que dar justificativa. A gente chama de ad nutum. Esse é uma das principais hipóteses em que o gestor público não precisa motivar o ato. Ele não precisa motivar a demissão, a exoneração. Agora, se ele motivar,
Ele não precisa, ele não é obrigado a fazer. Mas se ele fizer, ele estará vinculado aos motivos que ele declarou. Se ele fizer, ele estará vinculado aos motivos que ele declarou. Então vamos lá. Eu quero exonerar o chefe de uma repartição pública. Eu sou agente público e contratei ele. Se eu quero exonerar, basta eu botar no diário oficial, exonero fulano de tal. Ponto. Está exonerado. Agora, se eu dou um motivo para isso, se eu coloco exonero fulano de tal por desvio de dinheiro, e tempos depois se descobre que ele não desviou esse dinheiro, ele deve voltar. Porque os motivos declarados foram falsos. Então, se é falso, vinculou o agente público e ele deve voltar atrás. Então, motivo vincula. Só que essa expressãozinha aqui, predestinação, ela é importante de conhecer. O que é predestinação? Predestinação é a mudança de motivo autorizada. Mudança de motivo autorizado. O que é isso? São situações nas quais, mesmo declarando um motivo, o agente público ele vai poder mudar esse motivo para a prática do ato e isso vai ter validade. Porque em regra não teria. Não digo em regra, mas porque a lei diz assim: se eu falo que o motivo vincula e se lá na frente o motivo não for aquele, o cara está vinculado, então ele não poderia ter praticado o ato. Por exemplo, se eu desaproprio um imóvel dizendo que é para construir um hospital, e aí depois disso, depois que eu desaproprio, eu não construo nada, eu deixo lá o terreno baldio, o motivo que eu declarei para desapropriar, ele não existiu. Então, em regra, aquela pessoa que foi desapropriada, ela pode entrar na justiça e pedir para ter o imóvel de volta, porque o motivo que ele declarou era falso, que era construir um hospital. Mas existe uma situação na qual, mesmo o agente público mudando de motivo, esse ato administrativo será considerado como verdadeiro, será considerado como válido. É a chamada hipótese de predestinação. Por exemplo, essa predestinação lícita, porque existe a predestinação lícita e a predestinação ilícita. A predestinação lícita é quando existe o interesse público. Existe o interesse público. A predestinação lícita é quando existe interesse público. Que situação é essa? Imagine que o município, o prefeito de uma cidade, ele desapropria um imóvel alegando que vai construir um hospital. Vamos pegar o mesmo exemplo para a gente ter esse comparativo. Mas depois ele se arrepende e diz assim: olha, não vou construir um hospital não. A região está precisando mais de uma escola. E aí ele muda o motivo e constrói uma escola. Em regra, ele não poderia fazer isso, porque mudança de motivo não pode. Se ele muda o motivo, o ato deveria ser nulo, deveria ser anulado, melhor dizendo. Mas, como a mudança de motivo é para atender ao interesse público, nessa hipótese vai ter validade. Então, essa é uma hipótese de predestinação que terá validade. É a hipótese em que existe a mudança de motivo autorizada, mas porque é para alcançar o interesse público. Então, atenção aí com essa predestinação. Qual é o perfil aqui da teoria dos motivos determinantes? É uma teoria que diz que o motivo declarado vincula o administrador público. Se o motivo for falso, o ato deverá ser anulado. Agora, a predestinação corresponde a uma situação em que pode haver uma mudança de motivo em virtude do interesse público. O administrador público muda o motivo da prática do ato depois de ter praticado, mas ele vai valer porque essa mudança do motivo foi para alcançar o interesse público. Se a mudança do motivo não for para alcançar o interesse público, o ato não vale. Próximo elemento, objeto do ato administrativo. Que elemento é esse, objeto? É o ato considerado em si mesmo, é o resultado prático, é o efeito jurídico imediato. O ato é a coisa concreta, o objeto é a coisa concreta. Se eu falo de uma desapropriação ainda, qual é o objeto dela para a construção do hospital? Qual é o objeto dela? É o hospital pronto.
é a escola pronta, é a obra realizada, é a via feita. Objeto é isso, é aquilo que está pronto, aquilo que, quando a gente alcança o resultado do ato, a gente chama aquilo de objeto, é o objeto do ato administrativo. Exemplo, o objeto da remoção é a lotação do servidor em determinada localidade. O objeto da remoção é a lotação do servidor em determinada localidade. Então, eu vou praticar um ato administrativo de remoção do servidor. Qual será o objeto? Quando o servidor efetivamente é removido. Ele sai de um lugar, vai para outro. Quando ele chega em outra localidade, ali é o objeto do ato. Então, vamos identificar os elementos. Esse ato de remoção. Qual é o agente responsável? É o chefe da repartição pública, que tem competência para isso. Qual é a forma? A forma deve ser por escrito. A remoção deve ser por escrito, em documento. Qual é o... Deixa eu ver qual é então, o motivo. O motivo, aí vamos imaginar, o motivo pode ser a necessidade de servidores naquela outra localidade. É o motivo. E qual é o objeto? O objeto é quando efetivamente o servidor chega lá e começa a trabalhar. É o resultado considerado em si mesmo. É o ato considerado em si mesmo. É o resultado prático. No mesmo ato, a gente identifica todos os elementos. O objeto deve ser lícito, possível e determinado. Objeto lícito, possível e determinado. Lícito porque tem que ser de acordo com a lei. Princípio da legalidade, tem que ser previsto. Possível é porque ele tem que ser material ou juridicamente possível. Tem que ser algo a ser feito que a lei permita, que seja possível de se realizar na prática. Por exemplo, a administração pública não pode querer vender um terreno na Lua por um ato administrativo, porque isso não é possível, né? Isso é o quê? Daqui a pouco pode ser, né? Quando a gente começar aí já está tendo discussão agendada, né? Para Marte também, né? Então, não é povo louco, né, velho? A galera tá milhares se inscreveram para ir uma viagem para Marte sem volta. Vocês sabem disso, né? Que estão selecionando. Então tem uma brasileira que está chegando já como uma das selecionadas. E vai ser a viagem em 2025, parece. É uma viagem sem volta para colonizar Marte. Eles estão fazendo a seleção de várias pessoas que vão para Marte aí, porque parece que 2025 para colonizar Marte. Que loucura, né? Eles jogaram umas cápsulas assim nos... O quê? Da pessoa que vai? No negócio Pois é, o pessoal tá ali, tá na disputa aí para poder. Pois é, tá uma disputa para Marte. Então, quem sabe aí vocês perderam a inscrição, poderiam ir para lá. Mas então o objeto deve ser determinado também. A gente precisa saber qual é o objeto do ato administrativo. Tem que dizer o que é que vai ser feito. É a remoção de servidor, é a construção de uma escola, é o tombamento de um bem. Tem que ser determinado. E o último requisito é a finalidade. A finalidade é sempre o interesse público. A finalidade do ato é sempre o interesse público. Então a gente diz que é o efeito imediato do ato. É aquilo que se deseja alcançar. É o efeito imediato. O imediato é o objeto. Imediato é a finalidade. Porque, no final das contas, sempre quer fazer alguma coisa. Pelo menos a gente parte desse pressuposto, né? O poder público ele faz alguma coisa para alcançar o interesse público. No fim das contas, é o interesse público. A gente viu o desvio de finalidade quando eu expliquei a vocês o abuso de poder, e eu falei que o desvio de finalidade é aquele vício ideológico, um vício subjetivo, ou seja, o agente público diz que vai fazer uma coisa, mas a intenção era realizar outra. Isso é desvio de finalidade. A finalidade nada mais é do que o bem jurídico protegido, então seja saúde, educação. Então, saúde, educação, é o bem jurídico protegido.
Exemplo, o ato de remoção de ofício do servidor público tem a finalidade de suprir a necessidade de pessoal no local de destino. A finalidade de suprir a necessidade de pessoal no local de destino. Nós temos questões sobre isso aqui. Antes disso, eu não coloco esse material, mas uma dica que eu dou aqui, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. O motivo, ele está no passado. É o que leva à prática do ato. O objeto está no presente. É o resultado do ato. E a finalidade está no futuro. Visa a proteção de um bem jurídico. Vamos ver essa questão aqui. São requisitos de validade do ato administrativo. Estou perguntando os elementos. Competência, conveniência, finalidade, motivo e objeto. Não, conveniência não é. Forma, competência, finalidade, motivo e objeto. É a nossa resposta. Imperatividade, aqui já está errado. Competência, legitimidade também não. Forma, competência, finalidade, oportunidade também não. Letra B é a nossa resposta. Opa, bacana. E essa aqui deu tempo de fazer? Era pra, deixa eu ver se tem outra também, peraí. Era essas duas aí. Vamos dar uns 30 segundos aí para vocês fazerem. Diz assim: complete as lacunas na frase a seguir e assinale a alternativa correta. Deixa espaço e diz: é o efeito imediato do ato. É o objetivo decorrente do interesse coletivo indicado pela lei e buscado pela administração. 2. É o pressuposto de fato e direito que leva a administração a praticar o ato. Já é um aspecto formal que constitui garantia jurídica para o administrado e para a administração, possibilitando o controle do ato. Então, qual é o efeito imediato do ato? O objetivo decorrente do interesse coletivo indicado pela lei e buscado pela administração. Finalidade. Pressuposto de fato e de direito que leva a administração pública a praticar o ato. Motivo. Falou em pressuposto de fato e de direito, é o motivo. E é um aspecto formal. É a forma. Então a nossa resposta vai ser a letra D. Isso. Letra D. Finalidade, motivo e forma. Aqui a gente vê um pouco um assunto que a gente já viu, que é o ato vinculado, a gente viu poder vinculado e poder discricionário. Mas como o poder se materializa por meio de um ato administrativo, ele é praticado, exercido por meio de um ato, vai ser a mesma coisa. Um ato vinculado é aquele que a lei estabelece todos os requisitos. É aquele em que a lei estabelece todos os requisitos para a prática do ato. Então, o agente não tem liberdade. O agente não tem liberdade para a prática do ato. Eu dei exemplo da licença para construir, licença para dirigir. Se o cidadão preenche todos os requisitos que a lei determina, o agente público não tem que pensar se vai praticar o ato ou não. Ele deve praticar o ato administrativo. Isso é um ato vinculado. Já o ato discricionário, não. O ato discricionário é aquele em que o agente público tem certa margem de escolha para a prática do ato. E aqui a gente viu que a discricionariedade, ela gira em torno da oportunidade e da conveniência do ato.
Então, o que é um ato discricionário tem a ver com a oportunidade e a conveniência. Esses são os atos em que o agente público ele pode decidir quando vai praticar o ato, de que forma irá praticá-lo, o jeito, os gastos, os custos. Ele tem essa possibilidade de decidir de que forma pratica o ato administrativo. Então, toda vez que o agente público tiver uma margem de liberdade para decidir como pratica o ato, se realiza ou não, será um ato discricionário. Quando ele não tiver essa margem, será um ato vinculado. Vamos ver aqui os atributos do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? São 4. O primeiro é a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Isso quer dizer o seguinte: o ato administrativo, ele é presumidamente legal. Quando a administração pública pratica um ato administrativo, a gente parte do pressuposto de que ele está de acordo com a legalidade. Então, presunção de legitimidade ou presunção de legalidade o ato é presumidamente legal. Só que essa presunção, ela não é absoluta, é uma presunção relativa. É uma presunção. Isso. É uma presunção relativa, ou uma presunção no latim, nós chamamos de iuris tantum. O que é uma presunção iuris tantum, ou relativa? É uma presunção que a gente pode provar o contrário. A gente pode provar que o ato não é legal. A ideia é o seguinte: o gestor público praticou o ato, a gente parte do pressuposto de que ele é legal. Agora, se eu percebo que o ato não é legal, eu terei o ônus de provar isso. Mas eu posso provar. Então eu posso entrar na justiça, eu posso entrar com recurso administrativo e provar que o ato ele não é legal. Então, diga. Tá. Você está liberada, que hoje é seu aniversário, então você... né? Tá, fica à vontade. Então veja, é uma presunção relativa ou uma presunção iuris tantum. No latim. Vamos para o segundo critério, segundo atributo, melhor dizendo. O segundo atributo é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é um atributo que diz assim, que o agente público, a administração pública, pode agir sem prévia autorização do judiciário. Agir sem prévia autorização do judiciário. A administração pública ela não precisa pedir autorização do judiciário para agir, para atuar. Ela pode realizar os seus atos sem essa prévia autorização. Só que a doutrina, ela divide a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. Qual vai ser a diferença? Exigibilidade é a possibilidade que a administração pública tem de decidir sem o judiciário. Ou seja, ela decide praticar um ato sem consultar o judiciário. Isso é exigibilidade. Agora, executoriedade, nem todo ato administrativo tem. A executoriedade é a possibilidade de executar sem o judiciário. Só tirar uma dúvida aqui. Isso. Executoriedade é a possibilidade de executar sem o judiciário. O que vem ser isso aqui? Vai ser a seguinte ideia. Vamos dar um exemplo, que acho que esclarece mais. Se o poder público, ele... Deixa eu pensar no exemplo que tem uns dois... Não, vou pensar um que só tem exigibilidade. Se o poder público, ele quer cobrar uma dívida do administrado. O administrado não pagou imposto. Quer cobrar. O fato de decidir cobrar a dívida, ele pode fazer isso, ele decide cobrar de você.
Isso é exigibilidade. Ele não precisa ir para o judiciário. Agora, se você não paga, o que é que o poder público pode fazer? Ele não pode bloquear a sua conta. Ele não pode tomar o seu dinheiro. Ele vai ter que entrar com ação na justiça para poder o judiciário julgar você e ele condenar a pagar. Então, a cobrança de uma dívida pelo poder público, ele tem exigibilidade, mas não tem executoriedade. Porque o poder público não pode executar a dívida, ele não pode cobrar de você. Outro exemplo, agora um exemplo que tem os dois. Se tem um prédio desmoronando, com risco de desmoronamento, e o poder público, ele, para não prejudicar as famílias, que se desmoronar pode descer o barranco e destruir casas lá embaixo, ele pode decidir tirar aquela família daquela casa e demolir, se for o caso, ou cercar, restringir o acesso àquele prédio para não causar acidentes. Nesse caso, é um ato administrativo que tem exigibilidade e tem executoriedade, porque ele pode, em caso de urgência e de risco, atuar. Aliás, o ato administrativo, ele em regra terá a exigibilidade. Executoriedade, ele só terá em dois casos: quando a lei assim disser, ou nos casos de urgência. Então, só nos casos de urgência o poder público pode executar um ato. Se ele quiser, por exemplo, desapropriar o seu imóvel, ele pode decidir desapropriar. Mas se você não quiser sair da sua casa, ele não vai poder invadir a sua casa e colocar para fora. Ele tem que entrar com ação na justiça para obter uma autorização judicial e o juiz liberar a sua saída, autorizar a sua retirada, na verdade. O outro atributo que nós temos é a imperatividade. Imperatividade, também chamado de coercibilidade. A imperatividade consiste no fato de que o ato administrativo, ele se aplica a todos os administrados, independentemente da nossa concordância. O ato administrativo vale para todos os administrados, independentemente da concordância deles. Nós devemos obedecer o ato administrativo, independentemente se concordamos ou não com ele. Vamos fazer as questões aí. Tem uma questão, a próxima, que está na sequência de vocês, que é o atributo da imperatividade. Tá aí? A questão 8, é? Pulou algumas sessões, foi? 7. Pulou 3 sessões, não foi? Tá. Deve estar aí pelo final. Deve estar aí pelo final a questão. Essas 5, 6, 7, 8. Deixa eu só ver se elas estão aí. Pera aí. Vá fazendo aí no material de vocês. Lá é 34. A questão 5 fala do quê? Tá. Vamos ver essa questão aqui. Foi aqui que eu estava, não foi? A questão? Nessa? Eu acho que eu não sei, por algum motivo tem 3 questões que não estão aqui nesse slide.
Mas na próxima aula eu vou trazer. A gente já começa a próxima aula fazendo essas 3 questões, tá? Mas vamos continuar. O atributo da imperatividade garante que os atos administrativos obrigacionais sejam a. Revogados pela própria administração em razão do seu poder de autotutela. Não é isso que é o atributo da imperatividade. É até verdade essa alternativa. É uma afirmação verdadeira. Mas isso não é um atributo da imperatividade. B. Executados pela própria administração pública sem necessidade de intervenção no poder judiciário. Não, isso é auto-executoriedade. C. Considerados verdadeiros e conforme o ordenamento jurídico. Não, isso aqui é presunção de legitimidade. Convalidados ante a constatação de sua nulidade absoluta, com efeito ex nunc. Não, a gente vai ver a convalidação no finalzinho da aula. Mas não é isso não. Impostos a terceiros independentemente de sua concordância. É a nossa alternativa. É a letra E. Deixa eu ver aqui que tá com rebeldia. Estou escrevendo nele, ele está... Deixa eu fazer um teste novamente aqui com ele. Espera aí. Por que você faz isso? Vamos ver aqui. O último atributo é o atributo da tipicidade. É um atributo criado por Maria Silvia de Pietro, que é uma autora de direito administrativo, e que traz... nem todos os autores concordam com esse atributo não, tá? Mas como ele é cobrado em concurso, a gente estuda. Ela diz assim: o ato deve corresponder a figuras definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos. O ato deve corresponder a figuras determinadas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos. Olha, é dizer o seguinte: todo ato administrativo tem um tipo, que a lei já prevê o tipo daquele ato. É um ato normativo, então produz efeitos normativos. Se pratica um decreto, é um ato normativo, classifica naquele tipo de ato. Não tem muita doutrina sobre isso, porque tem autores que nem consideram esse atributo. Mas ele existe, então é uma questão sobre isso aí. Vejam aí a questão da Magistratura do Trabalho, 2012. São atributos do ato administrativo, exceto... Presunção de legitimidade é um atributo. Finalidade, não. Finalidade não é um atributo. Finalidade é um elemento do ato administrativo. Então, a finalidade é que não é um atributo do ato administrativo. Imperatividade é, auto-executoriedade também, tipicidade também. Finalidade é um elemento. Vamos ficar atento a isso, tá? A gente pode confundir elemento com atributo. Classificação dos atos administrativos. Quanto aos destinatários, quanto àqueles que vão receber os efeitos do ato, o ato pode ser geral ou individual. Ato geral é aquele ato administrativo que vale para toda a coletividade. Um ato individual é que eu consigo, então no ato geral eu não consigo identificar quem são as pessoas contempladas. É todo mundo. No ato individual, eu consigo individualizar o sujeito ou os sujeitos, porque o ato pode ser individual singular, quando é para uma pessoa só, exonera fulano de tal, então é um ato singular. Um ato individual singular, ou um ato individual plurimo, quando nós temos vários destinatários, vários sujeitos que serão atingidos, alcançados pelo ato. Sei lá, a exoneração de uma rua, várias casas de uma rua. Então eu consigo saber quem é cada um dos moradores daquela casa e que vai ser desapropriado. Então, um ato singular é um ato individual plurimo. Quanto ao alcance, nós temos atos internos e atos externos. Atos internos é quando alcança a própria administração pública. A própria ideia de hierarquia, de ordens internas,
é um ato interno. Ato externo é quando atinge também a coletividade, tem efeitos não só sobre a administração pública, mas sobre toda a coletividade. É um ato chamado de externo. Quanto ao grau de liberdade, olha eles de novo aí. Ato vinculado e ato discricionário. Quanto ao grau de liberdade, o ato é vinculado, é aquele ato que a lei estabelece todos os requisitos para a prática. É o ato em que a lei não dá nenhum grau de liberdade para o agente público decidir acerca de como deverá praticar o ato. A lei já traz todo o passo a passo para a prática do ato. O ato discricionário não. O agente público ele tem certa margem de liberdade para decidir sobre a oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo. A gente fala em certa margem de liberdade, pois apesar de ele ter liberdade para decidir como pratica o ato será sempre vinculado à legalidade. Ele não pode... Isso. E aqui a gente começa a ver a extinção dos atos administrativos. Como é que a gente extingue um ato administrativo? A gente tem algumas hipóteses. O ato administrativo ele pode ser extinto, primeiro, pelo desaparecimento do sujeito. Se o sujeito desaparece, o ato deixa de ter a sua validade. Então, desaparecimento do sujeito. Se o servidor morre ou falece, mesma coisa, o ato administrativo de contratação dele, aquele vínculo, se extingue. Da mesma forma, desaparecimento do objeto. Por exemplo, se eu tenho um ato de tombamento sobre um bem e o bem tombado ele é destruído, ele é demolido, o tombamento consequentemente acaba, pois o objeto desaparece. Se desaparece o sujeito, o ato desaparece. Se o objeto não existe mais, o ato também desaparece. Cumprimento dos seus efeitos. Férias é um bom exemplo disso. Se o ato administrativo que concede férias ao servidor e o servidor público utiliza todas as suas férias, acabou o ato. A partir do momento que ele volta a trabalhar, exauriu os efeitos das férias e o ato acaba também os seus efeitos. Renúncia do titular. Se o titular renuncia a alguma coisa, então, deixa eu ver, a administração pública quer dar alguma parcela, algum valor a ele, e ele renuncia, ele não quer, não aceita, então também o ato administrativo vai ser extinto. Sei lá, alguma licença, um exemplo também, ele tirou alguma licença e ele renuncia no meio da licença. Agora, essas hipóteses aqui elas são mais importantes para concurso. Essa retirada do ato administrativo pelo poder público, ela é muito mais importante para concurso. Nós temos primeiro cassação, caducidade e contraposição. O que é a cassação de um ato administrativo? Quando o ato administrativo ele é cassado, deixa eu testar aqui, a esperança é a última que morre. Então, cassação do ato administrativo é quando existe um descumprimento de condição inicialmente imposta e aí o poder público resolve cassar o ato porque a pessoa descumpriu a condição. Aí eu dou um exemplo para vocês aí. O cara que resolve, ele consegue uma licença para construir um hotel. O poder público dá essa licença a ele, para ele construir um hotel e explorar atividade hoteleira no centro da cidade. E aí depois, ao invés de construir um hotel, ele constrói um motel. Então, ele não tinha licença para isso, mas ele fez. O que o poder público pode fazer? Ele pode cassar a licença que foi concedida. É uma forma de você extinguir o ato administrativo. Outra forma é a caducidade. Caducidade é quando existe a superveniência de uma norma jurídica que é com ele incompatível. Aí eu dou o exemplo do circo. Todo ano o circo se instala numa área da cidade, um terreno baldio, que o prefeito permite que ele se instale ali, a prefeitura. Só que um belo ano, a Câmara de Vereadores baixa uma lei dizendo que não pode mais ocupação circense naquele local ou nenhum outro tipo de ocupação naquele local. Ou seja, vem uma norma jurídica
depois que proíbe aquele ato administrativo. A gente diz que o ato caducou. O ato não pode ser mais praticado. Então, cassar, perceba que cassar tem uma concepção mais de penalizar, assim, não uma cassação de um ato. O cara errou, então vai ser cassado o ato dele. Caducidade não. Caducidade é quando vem uma nova norma que não permite. E a contraposição é mais simples. Contraposição é a prática de um ato posterior que contraria o anterior. Por exemplo, eu nomeio uma pessoa para ser um chefe em cargo em comissão. Depois eu exonero. Então é uma contraposição. Um ato de exoneração se contrapondo a um ato de contratação, de nomeação. Outras duas hipóteses que têm muita incidência em concurso é a retirada pelo poder público, a retirada do ato administrativo pelo poder público. E aí a velha historinha da anulação e da revogação. Só para a gente relembrar. A anulação é um vício na ilegalidade. A anulação pode ser feita pelo Poder Judiciário e pela própria administração. Já a revogação, ela tem uma concepção de oportunidade e conveniência. Ixi, saiu uma palavra aqui. Oportunidade e conveniência. E a revogação, ela só pode ser feita pela própria administração pública. Só a administração pública pode revogar um ato administrativo, pois oportunidade e conveniência correspondem ao mérito administrativo. Só para revisar. Questão. Vejam lá sobre... Deixa eu ver se é só uma ou duas. Tá. Diz assim: o ato administrativo praticado no exercício da competência discricionária A. Pode ser revogado pelo Poder Judiciário ou Legislativo quando inadequado ou inoportuno. Falso. Poder Judiciário não pode revogar, nem o Legislativo pode revogar um ato administrativo. B. Não é passível de controle judicial, administrativo, legislativo. Falso também. É passível, sim. C. Pode ser apreciado judicialmente desde que sobre o mérito. Falso. O Poder Judiciário não pode analisar o mérito. Quando ele falar em mérito, lembre de oportunidade e conveniência. E isso ele não pode fazer. D. Não goza do atributo da presunção de legitimidade. Falso. Todo ato administrativo é presumidamente legítimo. E. Pode ser passível de apreciação judicial quanto aos aspectos da legalidade. Verdade. Exatamente isso aqui. Não cabe revogação. Quais são os atos que não podem ser revogados? Até já falei alguns sobre isso, algumas vezes. Ato que gerou direito adquirido. Já falei que não pode ser revogado, pois gerou direito adquirido. Um ato vinculado não pode ser revogado. Então o poder público não pode se arrepender de ter dado sua licença para dirigir. A licença já é sua, é um ato vinculado. Então não existe arrependimento nisso. Ato que exauriu seus efeitos, não tem mais como voltar atrás, já acabou. Atos que a lei declare irrevogáveis. Então, quando a lei disser que é irrevogável, o poder público não poderá revogar. E atos enunciativos. Atos enunciativos são aqueles que certificam, que atestam, que dão um parecer. Então, se alguém dá um parecer sobre alguma coisa, ele não pode revogar aquele parecer.
Foi a opinião dele. Aquela opinião dele embasou muitas coisas. Ele não pode voltar atrás, me arrependo do que eu disse. O que ele pode, no máximo, é fazer um outro parecer com outro posicionamento. Olha, hoje eu penso diferente. Mas aquele parecer passado, um ato enunciativo, ele não pode revogar. Ato vinculado, direito adquirido, ato que exaure os efeitos, ato que a lei declara irrevogáveis, atos enunciativos não podem ser revogados. E aí a gente entra na reta final do conteúdo de atos para falar um pouco sobre os vícios. Existem vícios no ato administrativo que no direito a gente chama de vício sanável ou vício insanável. Um vício sanável é aquele que a gente pode corrigir e a gente pode aproveitar o ato administrativo. Já o vício insanável, não. O vício insanável são aquelas hipóteses que o ato não poderá ser sanado, né? Vamos a expressão correta. Quando eu tenho um vício sanável no ato administrativo, o ato será considerado anulável. Então, se eu tenho um vício sanável, o ato será considerado anulável, mas eu posso convalidar o ato administrativo. Vamos entender mais sobre esse vício. Consertar, ou a convalidação, no caso. Que eu posso, com a convalidação, consertar, corrigir o defeito do ato. É dever do administrador de convalidar. Só pode convalidar se o vício é sanável e esteja na competência ou na forma. Por exemplo, vamos imaginar que o poder público, a lei diz assim, só pode... Deixa eu ver um exemplo. Tá, a lei diz que, a Constituição diz que o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, de forma geral, ele pode extinguir um cargo público quando o cargo público estiver vago. E ele pode fazer isso por meio de decreto. Vamos dizer que ele faça isso, mas ao invés de escrever decreto, ele faça uma resolução. Então, e aí ele extinguiu o cargo. Olha, é a mera questão de denominação. A lei diz, tá, vamos convalidar o ato foi só forma errada. Vamos fazer a forma correta, ele reedita o ato, muda, faz de forma tranquila, né, que é o decreto, e aí acaba tendo validade todo o ato. A gente aproveita, a gente convalida. Isso que é convalidar o ato administrativo. É você corrigir o defeito para fazer ele ter validade. Essa convalidação tem efeito ex tunc. Ou seja, vale desde o começo. A ideia é convalidar desde o começo. Recai tanto sobre atos vinculados quanto discricionários. Não tem restrição em relação a isso. Isso é a convalidação, é você aproveitar. Existe um outro instituto que é a conversão ou sanatória. Conversão ou sanatória, vamos entender. Conversão ou sanatória é a situação em que o ato que não preenche os requisitos e aí a gente tenta converter em um ato mais simples para aproveitá-lo. Como assim? Vamos ver um exemplo e a gente volta de novo no conceito. Nós temos situação de concessão de serviço público. O poder público ele quer fazer uma concessão de serviço público. Só que ele faz o procedimento administrativo e não preenche os requisitos para uma concessão. Vamos imaginar que ele não... É porque a gente não viu concessão ainda. Mas para fazer uma concessão é uma série de requisitos. Para fazer uma permissão é mais simples. Então, ele faz uma concessão, mas não preencheu todos os requisitos. Sei lá, não preencheu o requisito de... legalidade tem nos dois. Vamos imaginar que ele... Deixa eu ver um requisito que tem na concessão, mas que não precise na permissão. O valor, talvez. Ele faz uma concessão para um... Não, porque o valor pode nas duas. Vixe, faltou exemplo agora. Eu dou outro exemplo aí, olha aí. Sim, eu botei outro exemplo no... Ah, tá, verdade. Então vamos imaginar aqui, ó, a concessão. Ele não tinha autorização legislativa para fazer uma concessão, mas dava para fazer uma permissão. Para aproveitar o ato, para poder fazer a conversão ou sanatória do ato,
ele faz o seguinte: tá, eu não podia ter feito uma concessão, mas uma permissão eu podia, e aí eu mudo, eu converto o ato. Então, de uma concessão que ele fez, mas que ele não podia, pois ele não preenchia os requisitos, ele converte em uma permissão que ele podia fazer para poder aproveitar, sanar o ato que ele não preencheu os requisitos. É um pouco complicado de se entender, porque parece muito com a convalidação. Mas a ideia é o seguinte: a ideia na convalidação você conserta. Na convalidação você conserta. Aqui você muda o ato. Na conversão você converte o ato. Ele faz uma concessão, mas ele não podia ter feito, porque faltou requisito. Então ele converte em permissão para poder aproveitar esse ato. Diga. Vamos lá. Sim. Não. Não é. Sim. Tá. A colega está perguntando se essa convalidação, conversão é exemplo de extinção do ato. Não, não é exemplo de extinção do ato, não. É um assunto próprio. A conversão, a convalidação são formas que você pode praticar o ato para ou tentar corrigir, tentar aproveitar ele, ou converter, modificar. É um assunto próprio. Sim. Aproveitando, sim. Tá, mas não é uma forma de extinção do ato, tá? Acontece isso que você falou na prática, mas não é uma forma de extinção. Agora, se o vício for insanável, o ato será considerado nulo. E aí acabou, aí não tem como, por exemplo, um ato que foi ilegal você querer convalidar. Não tem como, é um ato nulo. Exceto uma hipótese de estabilização dos efeitos do ato. O que acontece? Existem situações nas quais a jurisprudência tem dito assim: mesmo o ato sendo nulo, os efeitos dele foram tão fortes que eu preciso manter. Por exemplo, estabilização dos efeitos do ato é a jurisprudência do STJ. Sabe o exemplo disso? Aquele caso nos quais o servidor público é contratado sem concurso. E aí depois vai lá e descobre que o ato é nulo. Mas, em tese, se é nulo, ele ex tunc deveria devolver todos os salários. Mas aí o STJ disse: não, ele trabalhou, ele faz jus àquele salário, e aí vamos manter aquele salário daquele servidor, porque ele foi justo. Ou então, outro exemplo, o caso de, deixa eu ver, servidor... Pô, faltou o exemplo agora, eu ia falar alguma coisa muito parecida em relação a esse caso do servidor. É isso, documentação falsa, valeu. É o caso assim de que esse servidor que foi contratado de forma irregular, ele trabalhou e ele emitiu licenças, ele emitiu documentos para nós cidadãos. Se em regra ele não era servidor público, a documentação toda não deveria valer. Mas o STJ diz, a jurisprudência geral diz assim: os cidadãos não têm nada a ver com isso. A gente ia lá, acreditava que ele era servidor. Então vamos manter os efeitos dos atos que foram praticados. E aí os efeitos permanecem. Mas em regra isso é anulado. Questão aí, deixa eu ver, as duas últimas, três, né? A colega perguntando se esse vício insanável é extinção. Sim, aqui a gente pode considerar, porque ele tira. Porque é a hipótese de anulação do ato, e aí ele tira. Diz assim: consoante a legislação federal, é falso afirmar-se quanto à convalidação do ato administrativo. A. Decorre do poder discricionário. B. Somente se aplica em atos com vícios sanáveis. C. Não pode se dar por ato jurisdicional. Pode ocorrer em hipótese de desvio de finalidade.
não se aplica a atos que tenham acarretado prejuízos a terceiros. A nossa resposta aqui é a letra D. O que acontece? Eu não posso convalidar um ato que ocorra com desvio de finalidade. Porque desvio de finalidade é uma ilegalidade. Então eu não posso convalidar. Mas eu posso. Na convalidação é um poder discricionário, pois ele decide se vai convalidar ou não. Somente se aplica a atos com vícios sanáveis, porque se for insanável eu não posso convalidar. Não pode se dar por ato jurisdicional. Quem convalida o ato é a administração pública, não o judiciário que vai convalidar. E não se aplica a atos que tenham acarretado prejuízo a terceiro. Você não pode convalidar para legitimar um prejuízo ao cidadão, a terceiros. Tá? Então, tudo verdade aqui, o resto, o errado é que pode ocorrer em desvio de finalidade. Próxima questão diz que a revogação do ato administrativo praticado pelo Poder Executivo insere-se na competência de Tribunal de Contas? Não. Poder Judiciário? Não. Poder Legislativo? Não. Isso não é revogação da própria administração pública. É só ela que pode revogar o ato administrativo. Tá? E Ministério Público também não. Revogação é a própria administração pública. Ok? Então, na próxima aula, a gente já começa fazendo as 3 questões que eu não sei porque não estão aqui. É a questão 5, 6 e 7, não é isso? Eu vou olhar. É a questão 5, 6 e 7. E aí a gente volta para fazer as questões e inicia o próximo assunto. Ok? Um abraço, até mais.